tem nos concedido neste momento, esta responsabilidade. Estamos aqui diante deste público, uma vez pela vida do meu pai, também, pela vida de cada coordenador de missões, por louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha filha que está ali atrás, minha mãe também que está ali, e assim Deus seja louvado. Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 2. Aleluia. Quem já sentiu aqui a presença de Deus? Aleluia. Deus já falou conosco de várias formas, dos louvores. Glória a Deus. Capítulo de número 2, versículo 8 até o versículo de número 11. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 2, versículo 8 até o número 11, que diz assim: o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada tem mais destas coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você pode dizer amém? A igreja pode tomar seus assentos em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, hoje é culto de missão. Louvamos a Deus porque todos nós fomos alcançados também por missões pelo poder do Evangelho. Mas nós observamos, queridos e amados irmãos, que diante deste dia, culto de missões, que diante desta hora já vimos tanta coisa. Isto quer dizer que a obra está crescendo cada dia mais. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja que Deus ele tem um banquete preparado para nós aqui nesta noite. Você crê? Aleluia, glória a Deus. Talvez muitos não creem, estou baixinho. Deus tem um banquete preparado para você aqui neste culto. Você crê? Aleluia. E eu digo mais, que este banquete não só é preparado no culto de domingo, mas ele também é preparado no culto de sexta-feira. Ele é preparado no culto de oração. Ele é preparado na escola bíblica dominical. Ele é preparado no círculo de oração. E eu digo mais, e quem vem para receber este banquete, sai daqui renovado, sai daqui liberto, sai daqui transformado, sai daqui batizado com o Espírito Santo. E o que é que eu faço para receber? É chegar na casa de Deus quebrantado, arrependido, e sai daqui cheio, renovado e com as bênçãos de Deus. Aleluia, meus amados. A gente observa, glória a Deus, em que João ele escreveu 5 livros na Bíblia. João escreveu o Evangelho, escreveu São João, primeira epístola, segunda, terceira epístola de João, e ele também escreveu o livro de Apocalipse. E nós começamos a observar que a história nos revela que João, sendo o último dos apóstolos, ele estava agora dirigindo a igreja de Éfeso, isso mais ou menos 85 a 86, ainda no primeiro século. E nós observamos, queridos e amados irmãos, que o imperador romano, ele soube que João, o último dos apóstolos, estava, sabe aonde? Dirigindo, pastoreando a igreja lá em Éfeso. Mas sabe o que o imperador faz? Manda prender João. Coloca João, sabe aonde? Em um tacho de azeite. Mas naquele momento, quando eles colocam fogo no tacho
taça de azeite, mas não queima João. Sabe por quê? Porque Jesus ele manda no fogo, Jesus ele manda na água, Jesus ele manda na tempestade, Jesus ele manda no sol, ele manda nas estrelas, ele manda no vento, ele tem o controle de todas as coisas. Você crê que ele tem o controle? Aleluia! Nada, aleluia, atingiu João. E o imperador? O imperador coloca João, sabe aonde? Na ilha de Patmos. Quem entrava naquela ilha não tinha mais como sair. E muitos, até o Império Romano, pronto, acabamos com ele agora. Muitos em Roma, em Jerusalém, quem sabe até a igreja que João estava dirigindo, agora acabou com João, com o ministério de João, com o pastorado de João. E João está ali na ilha de Patmos, aleluia. E sabe o que acontece? O imperador queria colocar o ponto final, sabe aonde? No ministério de João, na vida de João, mas não conseguiu. Aleluia, eu quero te dizer nesta noite, aleluia, eu vim aqui para te dizer que Satanás quer colocar um ponto final no teu ministério, na tua vida, mas Jesus está tirando esse ponto final e está dizendo: eu ainda tenho um projeto na tua vida, eu ainda tenho um negócio contigo, aleluia. Para muitos, João ali, aleluia, ia ser exterminado, acabado, aleluia, mas ali estava começando, aleluia, um projeto de Deus, sabe aonde? Na vida do apóstolo João. Aleluia, talvez alguém olhe para você e diga: você está acabado, não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo, aleluia, você tem jeito sim, eu ainda tenho coisas grandes para realizar na tua vida. Aleluia, o ponto final da vida de João, Jesus tirou. E estava lá aquele homem, na ilha de Patmos, aleluia. E diz a Bíblia que João agora tem uma visão, um arrebatamento de espírito, aleluia. João agora se encontra no céu, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que João ele ouve uma voz, como voz de trombeta, dizendo: João, o que você vê, você escreve, João. Escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. E que igreja era essa? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. O que você vê, tu vai escrevendo, porque eu tenho algo com aquela igreja. Aleluia. E João ele agora olha para trás para saber quem é que estava falando com ele. Aleluia, a Bíblia diz que ele veio semelhante ao filho do homem. E o seu cabelo era branco como a lã, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. A sua voz era como voz de trovão. Aleluia. O seu rosto era como o sol resplandecente. Ele estava vestido com vestes compridas até os pés, cingido com cinto de ouro. Os seus pés eram como latão reluzente. E ele disse, quando João ele vê, aleluia, ele cai como morto. E ele ouve uma voz, e quem diz Jesus? João, eu sou o primeiro e sou o último, João, eu fui morto e estou vivo e tenho a chave da morte do inferno. E esse Jesus nesta noite, ele está aqui para decretar tua vitória. Aleluia, ele é o centro da nossa adoração aqui nesta noite. Aleluia, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro das nossas vidas.
Aleluia. Sem Ele, nós não somos nada. Aleluia. Sem Jesus, você não é nada, viu? Sem Jesus, você não é nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Aleluia. Aí João começa a escrever. E ele escreve a carta. Ele manda as cartas para a igreja de Efeso. E no capítulo 2, versículo de número 9, ele diz: Jesus dizendo para João, diga para aquela igreja: eu conheço as tuas obras. Aleluia. Era que Jesus estava dizendo para aquela igreja de Esmirna: eu conheço as tuas obras. Assim, desta forma, Jesus também estava falando para as demais igrejas, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras. E para a igreja de Fernandes, ele também fala a mesma coisa: eu conheço as tuas obras. Eu conheço, aleluia, o teu assentar, o teu levantar. Eu conheço as tuas obras. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes pensamos que Jesus está tão longe. Pensamos às vezes que Ele não está nos vendo, mas Ele está nos contemplando. Aleluia. Ele está nos contemplando. Ninguém se esconde dos olhos dele. Você pode até se esconder dos olhos do ministério, você pode até se esconder dos olhos do nosso pastor Valmir, mas dos olhos dele, homem nenhum se esconde. Eu conheço as tuas obras. E Jesus começa falando para João, ele envia aquela carta para o anjo da igreja que está em Esmirna, e ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, tua tribulação e a tua pobreza. Aleluia. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, mas também conheço a tua pobreza. Irmãos, a cidade de Esmirna é uma cidade que era a principal cidade que disputava com Éfeso, que disputava com Pérgamo, uma cidade muito bonita. E nós observamos diante da história que aquela cidade ali tinha seus templos pagãos, como o templo dos deuses, Zeus, Apolo, Afrodite, Cibele e outros. A cidade tinha o seu teatro, tinha o seu estádio. E diante da história nós observamos que a cidade é uma cidade pagã. Mas um dia o apóstolo São Paulo, que estava lá em Éfeso, ele veio com os irmãos pregando a palavra de Deus e chegou lá em Esmirna. Aleluia. E muitos que é devoto de Zeus, que é devoto de Afrodite, que é devoto de Cidinho do Norte, que é devoto de São João, sabe o que aconteceu? Se renderam aos pés de Jesus. Os templos pagãos agora ficou com um pouquinho pessoas ali para adorar os seus ídolos. E sabe o que aconteceu? Naquele momento também existia um templo para um Deus ali, que era romano, que era constituído como Deus para aquele povo. E quando eles iam olhar, cadê as pessoas que estavam naqueles templos para adorar, já nos trabalhos? O que é que está acontecendo? Aquele povo aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e agora só adora Jesus. Não adora mais Cício Romão, agora não adora mais a Zeus, agora não adora mais a Afrodite, agora não tem, aleluia, adoração para outros adoradores. Sabe por quê? Porque aquele povo agora só está adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. E nesta noite estamos aqui diante de um povo que está adorando só o Deus dos céus. Cadê os adoradores? Já chegaram aqui nesta noite? Aleluia. Esvaziar os templos pagãos. Esvaziar os templos pagãos. E agora? O império soube
que na hora de adorar o imperador romano não tinha aquela quantidade de gente, porque agora a igreja de Jesus começou a crescer. É isso mesmo. Aleluia. E sabe o que acontece? Aleluia. A igreja de Esmirna é uma igreja nova, é uma igreja que o povo orava, que jejuava, que buscava a Deus, que tinha comunhão com Deus. Aleluia. E diante de tantas tribulações, sabe o que aconteceu? Aquela igreja começou a ser perseguida. Por quê? Porque só estava adorando a Jesus, não estava adorando mais o imperador romano, não estava adorando mais os outros deuses. E sabe o que acontecia no primeiro século? Muitos irmãos eram colocados nas arenas dos leões. Aleluia. Muitos irmãos eram colocados nas arenas onde os leões famintos tratavam aqueles irmãos, mas eles jamais deixavam de servir a Jesus. Aquela igreja é uma igreja que muitos irmãos eram torturados por amor a Jesus. Aquela igreja daquele primeiro século era uma igreja, aleluia, que jamais deixava de servir a Deus diante de tantas tribulações. E Jesus dizia: João, diga àquela igreja, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação. Aleluia. Mas o texto está dizendo que aquela igreja era pobre, mas Jesus dizia: vocês são ricos. Aleluia. Vocês são ricos. Por quê? Porque diante de tantas perseguições, diante de tanta tribulação, aquela igreja não parava de orar, aquela igreja não parava de jejuar, aquela igreja era perseverante a Deus, em buscar o Senhor. E chegou o momento de 1.200 irmãos ser jogados do monte abaixo, mortos. Chegou o momento de mais 800 pegaram o império, de mais 800 irmãos, e jogaram no monte de alto abaixo, morreram. Mas a igreja, ela jamais deixava de buscar o Senhor. Aleluia. E Jesus diz algo para aquela igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Esse mesmo Jesus está falando conosco nesta noite: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. E dar-te-ei a coroa da vida. Mas, irmãos, porque Jesus naquele momento não enviou o anjo para fechar a boca dos leões? Porque Jesus não agiu de outra forma para manter aquele povo vivo? Aleluia. Isso era para trazer para nós o que lá no passado eles passaram. Aleluia. Aqueles irmãos eram mortos, a sua carne era morta, mas a sua alma e o seu espírito chegavam lá no paraíso, bem pertinho de Deus. Aleluia. Pastor Valmir, estamos em dias que quando se fala do céu, aleluia, a igreja fica com medo de ir para o céu. Quando fala, aleluia, das bodas do Cordeiro, alguém diz: será que eu vou chegar lá? Quando fala, aleluia, em que vamos chegar no trono da graça, que nós vamos chegar, aleluia, a contemplar Jesus, alguém diz: será que é verdade? É verdade, porque quem diz é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aleluia. Estamos em tempo de muitos na nossa igreja que não tem mais a esperança de morar no céu. Aleluia. Mas Jesus continua falando conosco, dizendo que um dia, a qualquer momento, a trombeta irá soar e esta igreja vai ser arrebatada. Quem crê?
aleluia, esta igreja vai ser arrebatada. A gente olha, aleluia, para o mundo, eles não creem, sabe por quê? Porque não tem na Bíblia. Aleluia, ele não crê no arrebatamento da igreja. Aleluia, ele não crê que um dia o povo que se encontra na terra vai ser transportado, arrebatado para o céu. Mas aqui tem crente, canela de fogo que ainda crê, em que Jesus falou, em que um dia a trombeta vai soar, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos vamos ser arrebatados, arrebatados. Deixa eu ver a mão de quem crê ainda, aleluia, em que Jesus fala. Aleluia, a gente olha nas redes sociais tanta coisa, aleluia, muitos já não crê mais, aleluia, outros perderam a esperança, mas a nossa esperança está de pé. E quem prometeu foi Jesus. Quem prometeu não foi um político. Quem prometeu não foi, aleluia, um ator de novela. Quem prometeu não foi desses do Instagram. Foi Jesus. E Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Aleluia. Ele disse, aleluia, como falou para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Seja fiel nos seus tratos. Seja fiel a Deus. Porque o povo lá de Esmirna era fiel ao imperador romano. Aleluia. Mas Jesus mandou a carta que foi para aquela igreja que nasceu ali, dizendo: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. A gente observa aquela cidade, uma cidade que tinha o seu estado. E diz a história, que não sei, uma vez ou várias vezes, ali os atletas percorriam aquele estádio, e aquele que chegava primeiro ganhava a coroa. E aquela coroa era uma coroa de ouro, era só um lugarzinho, não é? De uma planta, e colocava sobre a sua cabeça. Quando chegava no outro dia já estava murcha, não prestava mais para nada. Jesus prometeu uma coroa diferente. Aleluia! Olha só para cá, olha para mim. Aleluia! Jesus prometeu a coroa da vida para você. Aleluia! Jesus nos prometeu a coroa da vida. Ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Eu observo que o escritor aos Hebreus, aleluia, ele escreveu uma carta para também alguns irmãos que estavam passando por momentos difíceis, ainda no primeiro século, no capítulo 10, versículo 32 e diante, que ele disse: lembrai-vos, porém, nos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em partes fostes feitos espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, aleluia, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! O Escritor estava dizendo para aquele povo: não desista. A tribulação está grande. Aleluia! Não desista. Aleluia! As aflições estão grandes. Aleluia! Mas, aleluia, a pregação, aleluia, ainda está de pé, aleluia, o galardão ainda está de pé, aleluia, e quem prometeu é fiel. Aleluia, não desista. Aleluia, estamos em muita gente desistindo. Aleluia, da caminhada. Aleluia, tem crente, aleluia, que já pregou aqui, que já sentou nesses bancos, já desistiram. Aleluia, não vem mais para a igreja, desistiram de Jesus. Mas nesta noite, Jesus diz através da sua palavra: fique firme, porque breve Ele está voltando para nos buscar. Aleluia, estamos aqui nesta terra, aleluia, como peregrinos. Aleluia, aleluia, aqui não é o nosso lugar. Aleluia, Jesus preparou um lugar muito melhor. Aleluia, Jesus preparou um lugar onde as ruas são de ouro. Aleluia, Jesus preparou um lugar onde não tem depressão. Aonde chegar lá não vai ter ansiedade, aonde a enfermidade não vai nos alcançar, aonde a morte jamais vai ter poder de nos alcançar. Aleluia, este lugar é o céu, este lugar é o céu. Tem gente que ainda está duvidando do céu, duvidando daquilo que Jesus preparou. E nessa noite eu te convido, aleluia, ainda a esperança, aleluia, do céu para a tua vida, para as nossas vidas. Essa esperança tem que ser renovada. Aleluia, eu estava meditando em casa, observando que os hinos das décadas passadas falavam tanto do céu. Hoje em dia, quando se faz o hino, já não fala mais do céu. Aleluia. Quando se prega, já não fala mais do céu. E a igreja está acostumada a só viver na terra. Aleluia, como se aqui fosse, aleluia, como muitos dizem, aleluia, aqui é o nosso lugar. Aleluia, o nosso lugar é no céu. Jesus foi preparar lugar, aleluia. Aleluia, quando Jesus estava com os seus discípulos, que lavou-se alguns discípulos, lavou os pés de cada um dos discípulos, aleluia, ele estava brigando os discípulos, cada um com o outro, dizendo: quem será o maior de nós aqui? Quem vai ser o maior lá no reino dos céus? Aleluia, Jesus diz, começou a lavar os pés deles. Aleluia, dizendo: sejam humildes. Aleluia, ande na minha presença. Você vai andar agora, eu vou partir. Você vai andar no fruto do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse, ele estava aflito. Aleluia, porque Jesus ia partir. Jesus disse: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia, na casa de papai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aleluia, para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, este já possa ver. Ele está no céu. Nós somos discípulos de Jesus. Se você não está fazendo a obra dele, não está trabalhando na obra dele, aleluia, mas nós somos discípulos de Jesus. E a qualquer momento, a notícia vai soar. Que notícia é essa? Que o povo foi arrebatado ao céu. Aleluia. Com permissão do pastor, que ele fica de pé. Aleluia, glória a Deus. Gostaria que agora louvasse a Deus. O hino, glória a Deus. Aleluia. E a igreja, aleluia. Glória a Deus, fica atento.
Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Contempla o céu nesta noite. O céu está aberto neste lugar. Aleluia. O céu está aberto neste lugar. Aleluia. Aleluia. Você que ainda não fez aliança com Cristo. Aleluia. Vem para Jesus nesta noite. Aleluia. Você que se encontra desanimado, saiba de uma coisa. Aleluia, você vai sair daqui animado, porque o centro da nossa, aleluia, adoração é Jesus. Ele vai te animar nesta noite. Você vai sair daqui cheio, com a esperança do céu, com a esperança, aleluia, de qualquer momento a trombeta soar, e a igreja de fé a Deus, aleluia, junto com o anjo da igreja, será arrebatada. Aleluia. Agora ele nesta noite. Você pode adorar também. Aleluia, jovem também, adora a Deus. Abre a tua boca e adora.